bem-vindos à segunda parte deste Alá Maria especial, dedicada às mulheres, mas que deve ser visto por mulheres e por homens. Ainda mais porque vamos falar de um assunto sensível. Falo por mim, arrumações. Eu acho que sempre fui desarrumada a partir de certa idade. Quando tive a minha casa, as coisas mudaram e muito. Sou muito arrumada, tento ter as coisas muito direitinhas, mas às vezes é uma luta. E é preciso sabermos organizar. Mas há profissionais da organização. Vamos receber a nossa próxima convidada, a Rita, a Cárpio, é assim que se diz, Rita? Cárpio, sim. A Cárpio, que tem um projeto que se chama Organiguru, e que é a verdadeira profissional da organização, Rita. Isto é o sonho de qualquer mulher. Primeiro que tudo, obrigada pelo convite, primeira vez que estou cá e, efetivamente, a organização pode ser considerado por muitos um bicho de sete cabeças, mas isto sendo acompanhado por um profissional da organização, chega-se realmente à conclusão que até é um processo que, indo treinando e indo aprendendo, é algo que se torna bastante simples no dia-a-dia. Muitas vezes basta dar aquele primeiro passo, grande coragem. Olha, Rita, vou tratar por tu. Sim. Tu começaste este projeto porquê? Porque sempre foste muito organizada? Penso que sim, é uma questão de perguntarem lá em casa, porque obviamente nós nunca somos juízes de nós mesmos, mas sim, desde sempre que sempre havia assim uma pessoa mais organizada lá em casa e que depois tinha um bocadinho a mania de organizar as coisas dos outros e era eu, pronto. Passei muito por isso e depois no meu trabalho eu tinha, portanto, um projeto com o meu marido ligado aos dispositivos médicos e geria muita parte da organização do escritório, quando fizemos mudanças de escritório e tudo, e tínhamos uma colega nossa que a certa altura me disse, olha, tu és uma excelente professional organizer. Eu, se calhar, que é não é? isso? Se calhar vou verificar. E efetivamente conheci a profissão através, portanto já se praticava no Brasil e nos Estados Unidos já há bastante tempo, já tem mais de 25 anos e foi todo um mundo que se abriu e realmente decidi fazer desse o meu projeto. Adoras, claro. Adoro. Olha, aqui está o teu site, onde as pessoas podem ver algumas informações e também perceberem melhor se a Rita é a pessoa certa para algum problema que vocês tenham. Portanto, parece-me que é por aqui que devem começar. E Rita, nós temos uma tendência para pensar que tu organizas apenas armários, mas não, tu organizas o que for preciso. Portanto, eu gosto de pensar desta forma. Eu começo por dizer que organizo os espaços, mas, na verdade, isto é uma pequena mentira, porque, na verdade, eu organizo as pessoas. Os espaços, normalmente, é que são o reflexo daquilo que é o meu trabalho com as pessoas, porque os espaços são o reflexo daquilo que nós fazemos em casa. Portanto, os nossos armários, as nossas cozinhas, os nossos quartos, é o reflexo do nosso dia-a-dia, da nossa personalidade. Portanto, eu trabalho com as pessoas e vejo exatamente que apegos é que as pessoas têm, quais são os bloqueios que as fazem ser desorganizadas e trabalhando essa parte depois, claro, começamos com um armário, começamos com uma cozinha, mas pouco a pouco, e inicialmente as pessoas têm a ideia de que vão organizar a cozinha, mas já tive clientes que chegam ao fim. É curioso, a minha forma de pensar mudou e eu agora sei exatamente onde é que está tudo, tenho o controle da situação e se eu quisesse fazer isto sozinha já tenho, portanto, o processo bem encarreirado. Aliás, o meu nome, Organiguru, portanto, as pessoas normalmente associam à minha pessoa e não é, eu digo sempre que é o meu resultado final. Aquilo que eu quero é que o meu cliente se transforme num Organiguru. Portanto, controla essa situação, controla a sua situação de organização. Olha, há aqui, eu falando por mim, o que eu tenho mais dificuldades em organizar é papéis, são os papéis. E também organizas? Sim, também fazemos organização documental. É um bocadinho mais complicado e mais demorado, sobretudo se entendermos que cada papel, está ali uma tomada de decisão por cada papel, portanto, quando nós temos que empreender um projeto desse género, normalmente já não é a primeira vez que eu tenho clientes do outro lado que me dizem se não tivesse aqui eu já teria desistido, porque é realmente muito minucioso, mas consegue-se e depois partindo daí é muito fácil dar continuidade. Isto é um dos exemplos de uma transformação de armário que foi feito com uma cliente. Portanto, começamos por um exemplo aqui de pouca acessibilidade. Aliás, dos grandes pontos essenciais num armário é a visibilidade e a acessibilidade. É isso que eu aconselho sempre e depois isso consegue-se por várias técnicas. Portanto, aqui tínhamos realmente pouca acessibilidade e pouca visibilidade.
E o que é que isso acontece? Acontece que depois a pessoa não consegue ter uma liberdade de escolha como se tivesse tudo à sua frente. Portanto, começamos por retirar tudo aquilo que está dentro do armário. Esse é talvez, se tivesse que, pronto, entrando já no âmbito das dicas de organização, talvez seja a parte mais importante, o retirar tudo para fora. Porquê? Porque o armário limita a nossa visão e nós não temos a consciência de tudo o que lá está dentro. Do momento em que é tudo retirado para fora, não é raro o momento em que o cliente me diz: olha, não fazia ideia que tinha isto tudo no armário. E a partir daí vamos fazer uma seleção do que vai e do que fica, porque tendencialmente, quando temos um armário neste estado, muitas vezes temos muita coisa que efetivamente já não utilizamos. E depois, através de um certo número de perguntas poderosas, vou tentando entender também quais são os apegos dessa pessoa. É um trajeto de autoconhecimento também, não é? Sim. Para mim, organização portanto, essa assertividade de sabermos aquilo que nós precisamos, aquilo que nós somos no nosso dia-a-dia e também de podermos traçar um plano. A organização é só isso, portanto, depois é a tomada de decisão que advém depois desse autoconhecimento e a partir daí não é grandes projetos nem grandes visões. Eu costumo dizer que muitas vezes, portanto, aqui temos, desculpem já agora, aqui uma gaveta que foi organizada, uma gaveta de uma criança, e esta é uma portanto, das dicas que funciona muito bem, que é colocarmos tudo à face. Desta forma nós conseguimos ver, é verdade, quando há uma coisa em cima, outra em baixo, é um massacre. E não temos noção do que temos. Muitas vezes as peças que estão em baixo acabam por não ser utilizadas e desta forma, isto era uma gaveta com roupa que era utilizada no dia-a-dia e tinha que estar, a própria criança tirava para fora, portanto isto fazia com que o processo ficasse mais facilitado, ou seja, a criança facilmente tirava as coisas que precisava e podia ver tudo ao mesmo tempo. Portanto, este é um sistema que funciona muito bem em gavetas. E aqui temos mais um exemplo, aqui também com t-shirts de verão e de inverno, e que permite realmente essa visão, até mesmo para os pais, para perceberem exatamente a quantidade de camisolas que têm. Claro que a questão dos apegos e do estragar vai-se treinando. Mesmo. Há umas primeiras sessões em que depende de cliente para cliente, há quem se consiga libertar muito facilmente das coisas que não precisa. Muitas vezes, ao longo do percurso, vamos voltando às mesmas gavetas e já há um treino maior. Eu costumo dizer que a tomada de decisão é um músculo que se vai treinando. Aqui temos um exemplo que foi feito em três passos. Portanto, temos ali a primeira imagem, que era o estado inicial, que realmente estava, mais uma vez, pouco acessível, não se consegue perceber o que lá estava. Havia também aquilo que eu chamo, às vezes, as roupas em stand-by, que são sacos, às vezes, que nós temos de coisas que nós queremos doar e que depois acabam dentro do armário e como não vemos, acabamos por não dar continuidade. Não dá seguimento, não é? E, efetivamente, aqui também se tratou de fazer sempre o mesmo, portanto, retirar tudo para fora, fazer essa seleção e depois, numa fase, portanto, a seguir, faz-se então a organização, portanto, colocar cada coisa no seu sítio por categorias, por tipologias, isto também dependendo muito da personalidade da pessoa, portanto, eu nunca organizo um armário de forma igual para toda a gente, porque tenho que partir sempre do meu ponto de partida. Isto é um trabalho em conjunto, não é? Sempre. Há alguém a liderar-nos e às vezes é preciso, e eu sinto muitas vezes isso, é preciso alguém muitas vezes a tomar iniciativa, não é? As mulheres normalmente fazem isso com os armários das filhas. Não é? Pois. Que existe, não que existe, vamos arrumar, não usas, há quanto tempo não usas, não é? É um bocadinho por aí. Portanto, outra boa sugestão. Portanto, também aqui o uso dos acessórios. Eu costumo dizer a quem não ponha tanto o foco no uso dos acessórios. Eu acho que os acessórios têm o seu papel. Obviamente não substituem aquilo que é a organização e a tomada de decisão, o plano que o cliente tem comigo de discernir o que é que vai para que sítio, dar continuidade, portanto, a essa organização, mas os acessórios são realmente importantes para dar esse apoio, não é? Para poder, então, localizar cada coisa. Portanto, termos caixas com echarpes, caixas com roupas mais específicas, mais sazonais. Portanto, os acessórios têm realmente um objetivo bastante específico e bastante útil neste processo de organização. De resto, aqui temos mais um exemplo. Havia ali uma data de produtos têxteis, de toalhões, portanto, que já não eram utilizados há algum tempo, e outros aparelhos, como o aquecedor que está ali,
que já estava sem estar utilizado há algum tempo, conseguiu-se retirar tudo para fora, fez-se a tal seleção destinando esses toalhões e essas toalhas para dentro das gavetas de forma a que ficasse tudo à face e depois aqui já não se vê, mas numa fase posterior aquele espaço que estava ocupado pelo aquecedor foi utilizado para uma sapateira que estava cá fora, portanto conseguiu-se otimizar ainda mais este espaço. Espaços também. É. Isto é muito importante porque consegue-se realmente ver tudo aquilo que está a ser utilizado pela criança, isto também era um armário de criança e o que é muito importante também para os pais. Portanto, deixamos estas sugestões. Podem visitar o site e devem www.organiguru.com. Muito obrigada, Rita. Obrigada, foi um prazer receber-te e foi também um prazer, com certeza, deixar aqui estas dicas preciosas. Se precisar de uma profissional em sua casa para ajudar, a Rita é a pessoa certa. Obrigada, Rita. Obrigada. E estamos prestes a terminar.